Oi, amigos! Hoje eu queria falar. Eu não sei se eu vou criar um novo quadro chamado Diário de Milagres ou não. Não sei. Isso é quase uma história pra contar, mas foram coisas que aconteceram com o meu ano passado. Na verdade, é principalmente o ano passado, né? Mas não só o ano passado. E foram muitos milagres. Deus por acaso usou uma pessoa falando que eu ia entrar numa season de milagres. E antes disso, ele usou uma pessoa pra falar que eu ia entrar numa season que eu ia precisar de muita fé. Então, não sei, vamos ver quanto tempo esse vídeo vai demorar. Se ficar um vídeo muito longo, talvez eu crie outro quadro chamado Diário de Milagres. Mas se não, vai ficar um small talk mesmo. E o que eu queria falar? Sobre a minha situação financeira e como Deus operou um milagre em toda essa situação. Então, acho que eu vou começar em 2023. É, eu fiz Erasmus. Na verdade, eu poderia contar desde que eu fui para a universidade. Eu fui para a universidade com 18 anos em 2020. Sim, 2020? Sim. E pronto, eu fui confiante que tudo ia dar certo, porque eu tinha uma bolsa também que eu tinha ganhado no secundário, então tudo ia dar certo. Mas o que aconteceu foi, aquela bolsa que eu ganhei no secundário acabou no primeiro mês, porque eu não ganhei bolsa, eu não pedi bolsa pro meu primeiro ano. Eu não sabia como funcionava, eu tava muito perdida, vocês não têm noção. Acho que tá um pouco pra cima demais, não sei. Eu tava muito perdida, então eu não pedi bolsa no meu primeiro ano. E a bolsa que eu ganhei no secundário, que era muito pouca, muito pouquinho, foi tudo no primeiro mês, com calção, deslocação, estadia lá. Meu pai e meu tio ficou lá comigo por uma semana. Então o dinheiro se foi. Beleza. A partir daí, começa a Agatha a viver pela fé. Meu pai sempre me mandou dinheiro, nunca faltou nada, graças a Deus. Mas, é, quando eu tava lá nos Açores, né? Tinha coisas assim, coisinhas pequenas que eu queria, do tipo, queria comer um McDonald's, ou queria coisinhas assim, sabe? E lá nos Açores, o que aconteceu foi Deus usar uma família específica, que é a família da Lina e do Guilherme e a Ruth. Eles me adotaram mesmo quando eu tava lá. E sempre que eles iam sair pra algum lugar, eles me levavam. Então aquilo era muito resposta de oração, assim, porque eu queria muito comer coisinhas diferentes às vezes. E o dinheiro que eu tinha era só pra me alimentar e pronto. E depois ainda tinha que ter o dinheiro pra pagar o aluguel, então foi dificinho. Mas eles sempre me levavam pra comer fora. E isso eu acho que foi. Pode não ser um milagre, mas foi uma coisa que Deus fez que eu acho fofinha e eu queria contar. Pronto. Esse tempo passou. Na faculdade dos Açores, depois eu fui pra França. Na França, eu vivi muito bem os primeiros meses, só que eu tava muito confusa, assim. Tava passando por um momento muito, tipo, confuso. Não tava reconhecendo a voz de Deus. Eu já contei isso aqui. Você pode voltar lá no vídeo, O Verão Mais Silencioso da Minha Vida. Você pode ir lá. Foi o primeiro Histórias pra Contar. Você pode ver. Ah, eu acho que esse pode ser um diário de milagre, sim, porque já tem outro diário de milagre, se eu não me engano, do casamento. Enfim, vamos ver. Você vai saber, porque eu já vou ter colocado no título, mas eu ainda estou pensando o que eu vou fazer. Ah, pronto. Aí nos Açores, o que eu fiz? Teve uma conferência, era uma conferência de finanças e tal. E eles pediram pra entregar o nosso tudo. Só que ao mesmo tempo que eu tava com o sentimento de, tipo, você não pode entregar o seu tudo, porque o seu tudo é pra você sobreviver aqui em outro país. Ao mesmo tempo que eu tava assim, tava, tipo, com uma vontade excessiva, exagerada de agradar a Deus. Então, o que aconteceu foi, eu ignorei esse meu sentimento do tipo, isso é tudo que você tem pra viver, e decidi entregar tudo. Então, eu fiquei com o mínimo pra passar o mês. Isso foi no início do mês, e eu fiquei com o mínimo pro resto do mês. Chegou uma altura que eu já não tinha nada mesmo, nada. Eu tinha uns comidas em casa, se fui comendo, né, o que tava em casa, mas eu já não tinha nada.
E depois meu pai já tinha mandado a ajuda também do mês. Enfim, tava uma confusão. É, e eu, pronto, eu lembro que teve o dia que eu realmente não tinha nada pra comer. Foi um dia só. Eu saí e fiquei, tipo, andando pela cidade e fiquei, tipo, Deus, assim, qualquer pessoa aqui pode me chamar pra comer, né? E, mas não aconteceu nesse dia. Só que no dia seguinte, uma das irmãs da igreja que era brasileira me chamou pra casa dela. E eu fiquei na casa dela as outras 2 semanas. Eu fiquei na casa dela 2 semanas seguidas. Então eu comi lá, fiquei lá. Então foi. Eu acho que foi a misericórdia de Deus, sabe? Porque eu agi de forma imprudente. Porque Deus não me tinha dito pra dar meu tudo. Tudo bem que o pessoal, o pastor e tal, tava falando sobre isso, mas eu não sentia confirmação que era pra fazer isso. Então eu agi de forma imprudente, realmente. É, mas graças a Deus, Deus usou a irmã da igreja brasileira. A igreja não era brasileira, a irmã era brasileira. Pra me sustentar durante essas 2 semanas. Pronto. Acho que nem meus pais sabem disso. Oi, pais, se vocês estão assistindo isso, não fiquem assustados, tá bem? Eu sobrevivi. Continuando. Isso passou. E foi um ano difícil pro meu pai também. O emprego que ele tava, passou por algumas situações complicadas, então não conseguiu pagar tudo que ele trabalhou. E tá, passou o verão, foi mais tranquilo. Depois, em setembro, eu vim pra Lisboa. E aí começa a fé em ação e os milagres. E meu pai, no verão, recebeu uma palavra de Deus que. E por acaso eu também tinha recebido essa palavra, que a gente ia estar vivendo uma altura que era como o povo no deserto. Todos os dias nós íamos ter o pão de cada dia. Mas não ia sobrar, sabe? Era tipo a conta. Hoje você vai ter para hoje e amanhã você vai ter para amanhã. Cada dia você vai ter para cada dia. Eu tinha recebido essa palavra e meu pai recebeu a palavra de que, tipo, mesmo que fosse em cima da hora, a gente ia receber o dinheiro que a gente precisava para pagar aquilo, seja aluguel, seja gás, seja o que for. Então, meu pai teve essa palavra, eu tive a palavra do. é, um pouquinho. Sim, tá, cada dia a gente vai ter uma provisão. E vim pra Lisboa. Na fé, gente, porque eu não tinha bolsa ainda. é, Eu não lembro se eu tinha trabalhado. Eu acho que eu tinha trabalhado um pouquinho. Não lembro. Ou não tinha trabalhado. Não sei. Não faço ideia. Mas fiquei aqui. Setembro, graças a Deus, consegui a residência universitária. Depois consegui a bolsa também. Então deu pra comprar comida e tal. Pagar certinho. Tipo, ficou tudo certinho. Depois. Só que não deu pra pagar a residência. Então já foi um primeiro mês. Depois entrou outubro. Outubro também eu lembro que eu recebi a bolsa. Deu pra comer. É... Ah, não. Primeiro que quando eu vim pra cá em setembro, eu não tinha nada, mas uma amiga pagou o almoço, depois eu saí com o Mário, então foram acontecendo coisas assim. Depois em outubro também tive a bolsa, aí tive que comer, também paguei algumas coisas que eu tinha pra pagar. Deu tudo certo, mas não paguei a residência. Então, ou seja, 2 meses de residência universitária sem conseguir pagar a residência universitária. Depois, novembro. Novembro, eu não sei o que aconteceu de outubro para novembro, que a situação ficou um pouquinho mais crítica. Que na segunda semana de novembro, eu já não tinha nada. Não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Não sei o que que foi que aconteceu. Só sei que eu fiquei tipo assim, Deus, eu não sei o que que eu vou fazer agora. O que que eu vou fazer, né? E eu lembro que eu comia o mínimo, mas sempre acontecia alguma coisa. Ou uma amiga falava, vou comprar alguma coisa pra gente. Aí eu comia com ela, ficava, graças a Deus, comi com ela. Ou então eu saía com o Mário, então, graças a Deus, tinha alguma coisa pra comer também. Enfim, foi um mês esquisito, eu nem sei o que aconteceu depois. Não sei mesmo, não faço ideia. Acho que, não sei o que aconteceu. Depois teve o mês de dezembro.
No mês de dezembro, graças a Deus, a minha mãe recebeu subsídios. Então deu pra pagar a residência, o que tava atrasado, né? Setembro, outubro. Não, sim, setembro e outubro. Em novembro eu acho que a gente ainda pagou os três, não sei, não lembro. É, e deu pra eu comer. Depois eu fui pra lá pra férias, fiquei lá nas férias, tudo certo, graças a Deus. E depois, a partir de fevereiro, as coisas começaram a se organizar. Mesmo mais ou menos, né? Porque a residência foi tipo assim, a gente pagou em dezembro uma parte, aí depois começou a acumular meses de novo, sabe? E depois a residência é tipo assim, a gente paga e recebe tipo um reembolso da universidade para pagar o próximo mês. Então, quando eu paguei em dezembro, em janeiro eu recebi o reembolso e consegui pagar novembro e dezembro. Foi isso que aconteceu. Só que a partir daí eu já não tinha como pagar janeiro, fevereiro, março. Que confusão. Foi um ano complicado. Enfim, e nisso tudo também com casamento, né? Porque eu casei no final do ano, então tinha o casamento pra pagar também, tinha que comprar vestido, tinha que fazer tudo. Em janeiro, eu fui ver o vestido. Eu já tava vendo vestido sem dinheiro mesmo, passei o mês de dezembro todo vendo vestidos, como se pudesse pagar, mas não podia, mas vi todos. Aí no final de janeiro, eu vi o vestido e eu amei o meu vestido. Então eu tive que deixar lá dinheiro. Eu falei pra ela, olha, eu só posso deixar 30 euros. E ela aceitou. Eu fiquei, tá bom, então. E deixei lá 30 euros e os próximos meses eu não tinha como pagar, assim. Não, não tinha como. Mas ela também não, a senhora da loja também não exigiu isso. Então, pronto, só segui a vida. Ah, e teve outra coisa também. Eu escrevi um livro, até dezembro eu escrevi um livro, e mandei em dezembro. E eles gostaram do meu livro, só que tinha que pagar amostras. Então, em janeiro, eu escolhi a maior quantidade de amostras pra pagar como? Não sei. E pronto, eu lembro que paguei 100 euros, que era o que eu podia, e ficou parado. Enfim, os meses foram passando. Em abril, eu tinha que pagar a residência. Foi tipo, já fazia 4 meses que estavam acumulados e eu tinha que pagar. Era já o senhorio já tava cobrando. É óbvio, né? Porque já fazia tanto tempo. Tipo, ele tinha que ter cobrado antes. Mas pronto. É, e aí eu falei com os meus pais que eu tinha só até dia 30 de abril pra pagar e, e é isso. E a gente tinha que dar um jeito. E comecei a orar pra Deus trazer solução pra gente. No dia 30 meu pai me mandou o dinheiro. Do nada. E eu fiquei tipo, o que aconteceu? Como assim? De onde veio esse dinheiro? Mas pronto, paguei mais 2 meses. Porque eu fiz as contas do tipo, eu ia ficar lá abril, maio e junho, né? Então, se eu pagasse janeiro e fevereiro, depois no mês seguinte eu conseguia pagar março e abril, e depois no mês seguinte eu conseguiria pagar junho e maio. Enfim, aí meu pai me mandou esse dinheiro eu paguei janeiro e fevereiro. E fiquei meio, tipo, assustada, sabe? Tipo, Deus fez. E eu passei o mês todo falando que Deus, declarando essas palavras, que Deus fazia, que Deus era poderoso, que Deus era fiel, mesmo sem ver. Eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou, sabe? Que me animou. Falar que Deus ia fazer, falar que Deus poderia fazer e ter fé. Foi o que me ajudou. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não sei. Não sei mesmo o que teria acontecido. Enfim, esse foi o milagre de abril. Foi tipo, meu pai conseguiu dinheiro de 2 meses de aluguel do nada. Literalmente do nada. Enfim, passou abril, maio, aí eu consegui pagar o resto. Eu consegui pagar março e abril. Depois junho, consegui pagar maio e junho. E depois, assim, com esse dinheiro que eu paguei em maio e junho, eu ainda recebi o reembolso desse dinheiro. E eu não tava pagando nem a residência, nem as propinas. Então eu tava com muitas propinas acumuladas, muitas mesmo. Acho que tava desde janeiro com propinas acumuladas, porque eu parei de pagar, eu priorizei minha alimentação, né? Acho que foi isso que aconteceu em novembro, eu paguei propinas. Então, fiquei sem nada. Então, a partir de dezembro, janeiro, eu decidi deixar as propinas de lado e cuidar da minha alimentação, né?
Depois, só que isso fez com que várias propinas se acumulassem. Eu acho que eu tinha uns 800 euros de propinas. Só que, com esse dinheiro milagre que meu pai conseguiu em abril, eu paguei todos os meses que eu tinha que pagar da residência e ainda recebi um reembolso que ajudou a pagar metade, mais de metade das propinas. Eu paguei 500 e tal euros das propinas. Então ficou bem pouquinho, ficou sobrando bem pouquinho. Aí e eu também dei algumas aulas, eu dei algumas explicações, então foi descontando e diminuiu mais. Eu lembro que deve ter sobrado uns 80 euros pra pagar, tipo em junho. Como assim, sabe? Uma pessoa que em janeiro não tinha dinheiro nenhum e em junho tá tudo resolvido. Como? Como? É, foi lógico, mas ao mesmo tempo que foi lógico, não foi normal. Vocês conseguem entender? Enfim. ah, Enfim, passou junho e eu comecei a fazer um estágio em julho. Ah, e verdade. Nesse meio tempo, eu também. O meu passaporte venceu. E eu precisava do passaporte para o nosso lua de mel, que foi na Grécia. Então, o que que eu fiz? Eu marquei a data de renovação do passaporte em maio. Eu não tinha dinheiro, mas em maio eu marquei para agosto renovar meu passaporte. Não, fazer meu passaporte. Na fé. Sem, sem dinheiro nenhum. Enfim, só que em julho eu comecei a fazer um estágio e ele não era remunerado. Só que ele pagava alimentação. Então, por cada 4 horas que eu trabalhasse, eu ganhava uma quantidade de dinheiro, não sei quanto é que era. Não lembro mais. Mas ganhava esse vale alimentação e dava tipo uns 120 euros por mês. Só que eu tava na casa dos meus pais, então 120 euros era tipo, meu Deus, vou resolver minha vida. Então, com o estágio, eu consegui pagar o resto das propinas, que ficou bem pouquinho. Depois, consegui fazer meu passaporte em agosto. Ah, e em agosto a minha tia precisou de mim para substituir ela na limpeza na casa de uma senhora muito fofinha, uma senhora muito simpática. Então eu fui fazer limpezas na casa dessa senhora por 2 semanas, que também me ajudou a pagar o passaporte, né? É, e pronto, foi assim. O tempo passou e com o casamento pra pagar, né? Depois, eu acho que foi em julho que eu fui experimentar o vestido pela. Não, foi em agosto. Eu fui experimentar o vestido pela penúltima vez. E a senhora falou: Olha, você tem que pagar. Meu vestido sumiu, enfim. Quem quiser vai lá no diário de casamento, tem mais detalhes. Então eu fui conseguindo pagar também com esses dinheiros assim que eu fui recebendo meio aleatório. A minha mãe também começou a conseguir ajudar mais, porque meu pai conseguiu um trabalho finalmente. Enfim, foi tudo se ajeitando. Aí, a próxima coisa, o próximo milagre, foi bem antes do casamento. Tipo, um mês antes do casamento, a gente precisava pagar toda a quinta. E as pessoas começaram a me dar dinheiro. Esses detalhes você pode ver lá no Diário de Milagres. A gente conseguiu dinheiro pra quinta e a gente conseguiu. Eu também consegui dinheiro pro meu cabelo. Porque eu queria muito pintar meu cabelo antes de casar. E consegui. Ah, e eu acho foram esses dois últimos milagres extraordinários, assim, com dinheiro. Enfim, gente, mas Deus continua fazendo, sabe? Agora que a gente já casou, são presentes. A gente conseguiu ir no casamento de um amigo. Eu vejo como presente de Deus. A gente comprou um carro, eu vejo também como presente. São coisas que são normais, porque a gente recebe ajuda, sei lá de onde, sabe? Mas ao mesmo tempo pra mim não é normal. Eu vejo muito Deus cuidando de nós. E acho que foram esses os milagres. Só tem um que eu lembrei, que faltou eu contar, de 2023 ainda, que eu pulei, que eu tô olhando pra ele, que é o meu telemóvel. Meu telemóvel, eu preciso contar também esse milagre que, pronto, tá meio desordenado, porque ele deve ter sido o primeiro. E junto com ele, enfim, eu vou contar. Como eu tinha falado, né, lá atrás, na França, eu fiz aquela loucura de dar todo o dinheiro que eu tinha, enfim, porque eu achava que isso iria agradar a Deus. E depois eu entendi que não era isso que Deus queria de mim na altura. Eu só entendi errado. Mas pronto, eu fiz isso. E o meu telemóvel da altura era o telemóvel do Mário, só que tava com a câmera partida, tava tudo partido, enfim.
E já fazia 2 anos que eu não postava nada, mas eu tava com aquele sentimento do tipo, Deus, eu quero ter um telefone bom pra se caso for pra eu voltar a gravar conteúdo pra internet. E pronto, só orei assim, disse a Deus que eu queria um telemóvel e voltei pra casa. No final de julho de 2023, é verdade, eu não trabalhei em 2023, mas olha o que aconteceu. Agora eu lembrei por que que eu tinha dinheiro. É, no final de julho, eu vim pra Lisboa, porque eu tava ajudando essa mesma senhora que me ajudou com a casa e tal, com comida, as 2 últimas semanas que eu tava na França. Ela queria muito abrir um salão aqui, em Lisboa, então eu tava ajudando a ver alguns espaços, enfim. E teve um dos dias que eu tava aqui em Lisboa vendo os espaços disponíveis para salão e eu precisei usar uma trotinete. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha fé. Eu só tinha isso. Então eu peguei o telemóvel e falei, olha, eu vou usar o meu cartão. Se funcionar bem, se não funcionar, pelo menos eu tentei. E quando eu passei o cartão na trotinete, funcionou. E eu fiquei tipo, ok, não sei se tem dinheiro ou não, não sei se vai ficar com a conta negativa ou não, mas se tá funcionando eu vou usar. E usei a trotinete e gastei tipo 1,10 € na trotinete e descontou 1,10 € da minha conta do banco, sendo que eu supostamente não tinha dinheiro ali. Enfim, passei esse dia em Lisboa, voltei pra casa, no Algarve. Quando eu cheguei lá, eu fui abrir a minha conta. E já fazia muito tempo que eu não abria essa conta porque eu tinha perdido o código. Então, quando eu voltei pra casa, eu consegui pegar o código que tava, o código reserva que tava guardado no armário e consegui ver o que que tinha nessa conta. Quando eu abro aquela conta, tinha 900 € e tal. Tinha 900 e tal euros, tipo, tinha muito dinheiro. E eu fiquei tipo, como assim? Depois eu fui pesquisar de onde tinha vindo aquele dinheiro. E quando eu tava na França, eu pedi ajuda do governo pra pagar o lugar onde eu tava. Porque eu era aluna deslocada, enfim, eu ia contribuir aqueles mesinhos pra França, enfim. E só que eu nunca recebi resposta desse dinheiro. E o tempo passou, só que eu recebi o dinheiro. Eu recebi todo o dinheiro da ajuda de todos os meses e ele ficou ali acumulado. É, porque eu não sabia que eu tinha recebido, né? Enfim. Então, com esse dinheiro eu consegui comprar o meu telefone novo. Fiquei, tipo, fiquei muito feliz. E ainda sobrou pra eu passar o resto do verão e comprar a coisinha que eu queria. Então, eu comprei Burger King, coisinhas assim. E depois ainda tinha um mínimo. Em setembro ainda tinha um mínimo mesmo pra vir pra cá. E pronto, aí a partir de setembro vocês já sabem a história. E é isso, gente. Por isso que eu gravei o vídeo sobre a fé, sabe? Se você tem uma palavra de Deus, você deve agir pela fé e seguir o que Deus falou. Deus já tinha me dito que ia estar comigo. Então eu não tinha que ter medo. E depois teve o meu líder uma vez, o meu primeiro líder de grupo de ligação, que a gente chama de crew aqui, me falou, ele disse assim, olha, mesmo que você, mesmo que você esteja em desobediência, mesmo que você esteja fazendo algo que não foi exatamente Deus que mandou você fazer. Você está fazendo algo porque você quer fazer algo. Deus pode te abençoar porque Ele é todo-poderoso e Ele é bondoso também. Então Ele pode te abençoar, mesmo se Ele não tiver dito, vai e faz isso. Porque eu não tinha, Deus nunca me disse, vai para Lisboa. Isso foi sempre uma vontade que eu tive. Então, eu não podia colocar palavras na boca de Deus, né, dizendo que foi Ele que me pediu para eu vir para Lisboa, porque não foi. Mas ao mesmo tempo eu não precisava ter medo, porque Ele era bom, então Ele ia prover. E foi exatamente o que aconteceu. Isso na altura eu fiquei meio preocupada quando meu líder disse isso. Eu fiquei sério que Deus vai fazer alguma coisa, mesmo sem eu, mesmo sem Ele ter dito. E a verdade é que Ele fez, porque eu tive fé que Ele faria. Ah, e é isso, gente. Assim, você pode ter fé mesmo se Deus não tiver te dito nada. Então, imagina ele te dizendo. Se ele já te disse, tipo, sai da sua zona de conforto, faz isso, faz aquilo, por que continuar adiando fazer algo que ele pediu pra você fazer, sabe? Fazer algo que ele já disse.
Então é óbvio que você tem que fazer. Se ele já disse, você tem que fazer. Não é ficar procurando é, respostas. Acho que eu estar postando esse vídeo hoje é uma prova de que é só fazer. Eu tinha há muito tempo, muito tempo, uma palavra de Deus, tipo, grava vídeos. Eu só ignorava. Mas agora, por mais que seja uma coisa que dá trabalho, eu me sinto bem. Me sinto no lugar certo. E esse ano também tem sido um ano propício para fazer um chão para algum tipo de milagre, porque eu não estou trabalhando. Então tudo que a gente está vivendo tem sido mesmo provisão de Deus a partir do trabalho do meu marido. E é isso, gente. Olha, Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz coisas. A gente só precisa ter fé e fazer igual aquela mulher do cachorrinho, sabe? Do cachorrinho não. Aquela senhora que foi comparada com o cachorrinho. Que Deus falou assim: ai, os cães, os cachorros não comem na mesa do rei. E ela falou, mas comem as migalhas. Ela foi insistente, sabe? Ela ficou pedindo. Então é isso que a gente tem que fazer. O máximo que pode acontecer é Deus falar: olha, para de pedir, porque eu não vou te dar. Esse é o máximo que pode acontecer. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do Diário de Milagres. Eu já fiz o Diário de Milagres do casamento e esse é o Diário de Milagres financeiros de 2023, 2024, que foram anos tensos, mas Deus esteve lá. E eu vou pensar em mais milagres que Deus fez. Quem sabe eu não traga pessoas com milagres também, né? Pra contar milagres delas. Tenho histórias pra contar. E tenho Diário de Milagres agora também, que eu fiz com o Mário, agora eu fiz sozinha e vou ver se eu trago mais alguém. Deixem um comentário, se você assistiu até aqui, comenta provisão. E se você gostou também, deixa o like, diz que você gostou e me ajuda também. Vai lá no Spotify, ou se você tá aqui no Spotify, e segue também, se subscreve, tá bom? Beijos. E manda pra alguém que precisa ter ânimo, tá passando por uma situação financeira assim muito complicada. Manda pra essa pessoa pra ela acreditar que vai dar tudo certo, tá bom?